Preconceito, um dos grandes problemas sociais. Essa palavra une o prefixo pré, que é o que vem antes, é o que antecede, mais o sufixo conceito, que é o que vem depois, é o julgar, é o significado. Ou seja, preconceito é o ato de emitir uma opinião, é de julgar, emitir uma sentença sem saber ao certo, sem saber de fato exatamente quem ou o que estamos julgando. Você sabe aquele olhar meio que atravessado assim? Sabe? Aquela coisa que a gente olha assim meio que de banda, né? É um lançar que a gente olha de uma maneira muito esquisita a tudo que é estranho, a tudo que é desconhecido, a tudo que é diferente. É mais ou menos assim, é como se você chega num determinado restaurante, alguma coisa, vai fazer um lanche, vai fazer uma refeição, e aí você olha para aquele prato, ok? E você come literalmente com os olhos. Ali nós já temos o hábito de emitir a nossa opinião. A gente olha para aquela refeição, para aquele prato, e dependendo do que a gente vê, a gente julga que está uma delícia ou que não está tão bom assim. Mas como que a gente vai saber se aquela refeição, se aquele lanche, se aquilo que está no foco do nosso olhar, como que a gente vai ter a certeza do sabor se ainda não colocamos na boca? Aí você me responde, como que isso é possível? Mas a gente faz isso com muita frequência. Embora seja muito difícil uma pessoa assumir verdadeiramente que alimenta algum tipo de preconceito, mas a verdade é que essas raízes preconceituosas, elas estão presentes dentro de nós muito mais do que possamos imaginar. Talvez nesse exato momento você tenha pensado assim, eu não tenho nenhum tipo de preconceito, jamais, eu sou uma pessoa tranquila sob esse aspecto, eu não tenho o hábito de julgar nada ou quem quer que seja. Mas, infelizmente, nós só vamos descobrir isso verdadeiramente no dia em que nos depararmos com alguma situação que exija de nós um determinado posicionamento. Aí sim é que a gente vai descobrir verdadeiramente se somos, se alimentamos ou se a gente disfarça muito bem essa questão relacionada ao preconceito. O Brasil é um país de muitos contrastes e extremas desigualdades sociais. Portanto, vamos falar sobre o preconceito nosso de cada dia. Será que nós somos pessoas preconceituosas? Olá, amores! Bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Aprendizados. Tudo bem? Eu já estava morrendo de saudade de cada um de vocês. Bom, hoje eu não estou no Cantinho da Paz, né? Aquele espaço, aquele pequeno estúdio onde eu tenho o hábito de fazer as minhas gravações. Hoje eu quis mudar um pouquinho para você entender depois por que eu estou num outro espaço hoje. Mas sempre com muita luz, com muita paz e desejando que você aí do outro lado possa sentir nesse momento todas as vibrações positivas de muita luz e de muita paz, independentemente do local onde eu esteja. Porque a minha paz está no meu interior, está dentro de mim. Então, o lugar é onde menos importa. Mas a maneira como eu quero repassar, como eu quero transmitir essa paz, essa luz para você que está aí do outro lado, nesse exato momento. Posso contar com o seu like já? Posso? Então dá um like. Dá um like para o nosso canal, ajuda o canal a crescer, a alcançar um número maior de pessoas. Vamos levar mensagens relevantes, transparentes, sem ilusões, sem fanatismo, sem idolatria, sem mentiras, de uma maneira muito lógica, uma maneira muito racional, uma maneira muito consciente, através do seu like, do seu comentário, não é? Do seu compartilhamento, é que lentamente, pouco a pouco, o canal vai alcançando as pessoas que necessitam desse tipo de mensagem, dessas palavras, dessa luz que a gente se propõe a levar. Então,
eu conto com cada um de vocês. Aos meus inscritos, a família Aprendizados, muitos beijos. Obrigada a cada um de vocês que confia, que apoia, que abraça esse humilde projeto. Muito obrigada, meus amores. E se você ainda não é um inscrito, faça a sua inscrição agora, ative o sininho das notificações e cada vez que subir um vídeo, cada vez que tiver alguma novidade aqui no canal, automaticamente você será notificado. Vai ser um prazer enorme receber você. Então faça a sua inscrição agora, tá? E vem pra cá também, pra família Aprendizados, que eu vou amar ter você. O pagodeiro Tiaguinho, certa vez, foi almoçar num restaurante muito chiquetoso. Esses restaurantes, né, enormes, chiquérrimos, que tem aqueles estacionamentos gigantescos, que tem manobriças e tudo mais. E aí, na saída, quando ele almoçou, que ele foi retirar, pegar o seu carro, o manobrista agiu com preconceito, colocou a mão na frente do carro, porque ele duvidou que o Tiaguinho fosse realmente o dono do carrão. Olha que absurdo, olha o preconceito em cima do Tiaguinho. A primeira repórter negra da TV brasileira, ou seja, a gloriosa Glória Maria, que aliás eu sou fã demais, no início da sua carreira ela foi barrada também num hotel luxuosíssimo. Quase que não conseguiu entrar no hotel, exatamente pelo preconceito racial. Imagine você, olha que situação inaceitável. O cantor e ator Seu Jorge passou o maior perrengue na Itália. Ele foi passar uma temporada, né? Acho que em turnê, fazendo show, alguma coisa assim, e ele foi maltratado, foi vítima de um preconceito terrível. Foi tão traumatizante para ele que nessa entrevista que eu li, ele disse que dificilmente, que não quer voltar mais a colocar os pés na Itália, porque ele foi maltratado, foi vítima de um preconceito muito grande e isso gerou um trauma no Seu Jorge. Gente do céu, é difícil, hein? Meus amores, são tantas as celebridades que já sofreram, já passaram por situações extremamente constrangedoras, que foram vítimas de preconceito. Olha, Lázaro Ramos, Thaís Araújo, Adriana Bombom, Thalma de Freitas e tantos outros. A lista é muito extensa das pessoas que sofreram algum tipo de preconceito. Nas pesquisas eu descobri que são inúmeros, né? A lista é muito grande em se tratando de preconceito, porque dentro de uma mesma região existe o preconceito. Dentro de uma cidade, uma pequena cidade, existe um número absurdo de preconceito. As pessoas começam a olhar você e começam a fazer um raio-x de você. Primeiro, quem você é, qual o seu sobrenome, qual é a rua que você mora, você entende? Qual é o tipo de função que você exerce, qual é a família, de onde vem o seu núcleo familiar. Isso acontece muito dentro das cidades pequenas, das cidades interioranas, isso é muito presente. Esse tipo de coisa é muito intenso, é muito forte, acontece sim. Você é avaliado por todas essas questões que eu acabei de falar para você. É um absurdo, é inadmissível, mas acontece sim. Depois do boom da música baiana, né, Axé Music, todas aquelas bandas da Bahia, quando aconteceu esse boom na década de 90, graças a Deus, exatamente aí nessa época, o Nordeste, o nordestino, ele começou a ser olhado e mais respeitado. Ele teve uma visibilidade mais respeitosa no cenário aí do nosso Brasil. Mas até então era muito explícito o preconceito em cima do Nordeste, do nordestino que saía de lá e vinha para a região Sul e Sudeste. Isso aí é fato. Houve avanço sim nessa questão, mas ainda existe coisas muito enraizadas, muito aprofundadas, que a gente tem que trabalhar isso e a gente tem que acabar com isso em definitivo. Como é que pode, né, gente? Um mesmo país, uma mesma língua e se dividir dessa maneira, simplesmente por haver diferenças culturais. Porque são exatamente essas diferenças de cultura que nos levam a querer viajar,
a querer fazer descobertas. A gente quer conhecer o estado X, o estado Y. Por quê? Porque nós queremos conhecer, explorar aquela cultura, saber como que são os hábitos, as tradições, os costumes daquelas pessoas que vivem naquela região, dos nossos irmãos, porque todos nós somos brasileiros, independentemente da nossa localização geográfica. A diversidade dentro do nosso Brasil, dentro do nosso país, ela é muito linda, ela é muito rica. Julgar uma pessoa pela cor da sua pele, pela sua aparência, entende? Pelo trabalho que ela executa, pela sua classe social, pela sua religião, pela sua sexualidade, isso é arcaico, isso é prejudicial, isso é nocivo, né? Por favor, vamos dar um basta nisso, já passou da hora. Exatamente como eu falei no vídeo anterior, onde a gente estava tratando da farsa religiosa, da hipocrisia dentro da igreja, foi o meu vídeo mais recente agora. Vamos dar um basta nisso, né? Por favor. Porque é mais ou menos assim que funciona. Você gera o preconceito aqui e age com discriminação. Então, o preconceito nada mais é que uma manifestação da sua, da minha, da nossa discriminação. São inúmeras as manifestações aí preconceituosas que a gente vai trazer, algumas que se manifestam com muito mais frequência entre nós, os brasileiros. Preconceito racial, no topo da lista, LGBTfobia, sexismo, machismo, misoginia, que é a discriminação contra a mulher das mais diversas formas. Aparência física, principalmente a gordofobia, não é? Os gordinhos, as pessoas que têm o peso um pouquinho mais elevado, sofrem muito preconceito em relação a isso. Ainda, intolerância religiosa. E aqui se torna um pouquinho mais grave porque os praticantes de determinadas religiões que têm raízes africanas sofrem mais ainda essa intolerância, essa discriminação. Uma pesquisa aponta que o preconceito mais enraizado, mais frequente entre nós brasileiros é o machismo. O que é o machismo? É você ficar condenando a atuação da mulher, de nós mulheres, nas diversas formas, às vezes numa brincadeira ofensiva, grosseira, grotesca. Por exemplo, vai uma mulher dirigindo no trânsito e aí o cara fala, olha, só podia ser mulher. Mulher não sabe fazer isso, mulher não sabe fazer aquilo, mulher tem que estar em casa cuidando do fogão, da família. Então isso é um machismo puro. É o que mais a gente vê aí no meio do trânsito. O machista tratando a mulher dessa maneira. Mal sabe, eu conheço umas 3 por aqui, né, próximo, que dominam um ônibus daquele tamanho, muito melhor, com uma maestria, dirigindo, com aquele charme, com aquela feminilidade, sabe? Com aquele autocontrole, com aquela segurança de quem sabe exatamente o que está fazendo. Então é muito lindo ver mulheres ganhando cada vez mais espaço em lugares onde apenas homens reinavam. Então é muito comum em cidade grande hoje você ver mulheres motoristas ali num trânsito louco, nessa loucura desse trânsito, e elas na maestria, no maior charme, na maior segurança, dirigindo muitíssimo bem. Mulheres que ocupam cargos de liderança, cada vez mais a mulher ocupa cargos de liderança e muitos homens não aceitam isso. Entendeu? Os machistas mesmo, eles sentem uma séria dificuldade em ser comandados por uma mulher. Mas se ela está lá é porque ela tem competência, ela tem cacife para estar dando ordens e assumindo aquela função onde ela foi colocada. Então você tem que respeitar. Então é o machismo, viu? Ganhou disparado. Na soma geral, 83% assumem que são preconceituosos, sim. As pessoas assumem. 70% assumem fazer piadas, brincadeiras, grosserias, não é? Comentários agressivos e ofensivos.
E como eu falei para você, isso já foi muito pior. Graças a Deus, com o passar dos anos, isso deu uma melhorada, embora ainda esteja muito presente, mas já melhorou muito. Eu acho tão ultrapassado esse lance de preconceito, sabe? Eu não estou me colocando acima de ninguém, jamais, absolutamente. Não é essa a minha intenção. Claro que todos nós, indistintamente, já tivemos os nossos momentos em que, né, em alguma circunstância, a gente falou alguma coisa sem pensar, não é? A gente foi impulsivo, já fizemos talvez uma brincadeira ou um comentário sem maldade, sem aquela intenção de ofender a pessoa, de machucar a pessoa ou de denegrir em algum momento da nossa vida. Claro que nós já tivemos, né, essa passagem, digamos assim. Mas esse lance aí de preconceito, sabe, desagregação, separação por classe, por cor, por formação acadêmica, profissão, essa hierarquia ridícula, gente, fala sério, né? Vamos acabar com isso, pelo amor de Deus. Mas quer ver um exemplo típico de machismo? Por exemplo, o cara mais maduro, ele aparece com uma mulher mais jovem, digamos assim. Bom, no contexto geral, ele vai aparecer como o cara, o garanhão, o bambambam, né? Veja, se é uma mulher, entre aspas, vamos fazer uma observação, como eu já falei para você. O tempo já evoluiu muito, muita gente, graças a Deus, não existe mais, já derrubou essa barreira de preconceito, graças a Deus, não é? Mas ainda existe isso muito, muito presente no nosso dia a dia. Aí a mulher aparece com um garotão, até pessoas famosas, não é? Na televisão e tudo, e já vem aquele bombardeio de acusações, de julgamentos, isso é ridículo, não é? Por que o homem pode aparecer com uma mulher mais jovem do que ele, sabe? E ele é visto de uma forma positiva. Quando a mulher está apaixonada, se envolveu com um cara que é bem mais jovem do que ela é taxada de sem noção, disso e daquilo, que eu me recuso a falar a palavra. Então, você percebe como que o machismo, como que ele está presente nesse exato momento? Quer dizer, o homem pode. A mulher ainda tem que derrubar inúmeras barreiras. Inaceitável. É inaceitável que um país tão lindo, tão rico como o nosso, ainda insista nessa divisão por localização geográfica. Somos uma nação, somos todos brasileiros. Se acontecer um abalo na nossa economia, eu digo nossa porque a nossa economia é de todos nós, independente de onde cada um mora. Se acontecer um impacto na nossa economia, todos nós, os brasileiros, nós iremos sentir. Não é só fulano, beltrano que mora em determinada localização. Somos nós, os brasileiros, que iremos sentir todo esse impacto. Esse é um exemplo que eu estou passando para você. Todos nós seremos afetados. Qualquer coisa que atinja o nosso país, o nosso Brasil, somos afetados. Não vai haver uma divisão por região. Quem que vai ser afetado ou não? Somos todos. As nuances dos nossos sotaques são lindas. Nosso Brasil tem uma diversidade de sotaques, de cultura, de tradições, de hábitos e costumes que enriquece. É maravilhoso isso. Não importa se eu moro numa comunidade, não importa se eu moro num apartamento, numa casa pequena, numa casa grande. Não importa se eu tenho um carro na garagem, se eu preciso andar de busão, como se diz. O que isso tem a ver? O que te faz pensar que você é diferente de mim e eu sou diferente de você? Isso não existe. Só existe aqui, numa mente preconceituosa. A melanina, ela não pode nem deve jamais ser a causa de uma rejeição, gente. Que isso? A nossa posição profissional dentro de uma hierarquia, ela não pode nos condicionar a ser mais ou menos de quem quer que seja. O nosso peso, a nossa altura, a nossa idade, no contexto geral da nossa aparência, a nossa religião, nada disso pode determinar a que grupo nós pertencemos. Que grupo? Não pode existir. Não pode, nem deve haver nenhum tipo de segregação, de separação. Não somos produtos lançados em prateleiras de supermercado.
como se as pessoas olhassem para nós como se estivéssemos passando por uma espécie de controle de qualidade. Somos pessoas, somos filhos de um mesmo Deus, independentemente da nossa posição na vida. Somos gente, somos irmãos e, acima de tudo, nós somos humanos. Então não deixe essa questão de raízes preconceituosas afastar você de pessoas especiais. Não julgue as pessoas apenas pelo que você vê na capa. Você precisa conhecer a essência. É como se fôssemos um livro, tá? Você chega numa livraria, você não pode se deter na capa. Às vezes a capa é linda, é maravilhosa, mas o assunto, o conteúdo que está ali não te interessa, não te toca. Ao passo que você olha para um livro mais simples, com uma capa não tão chamativa, e quando você abre o livro, você se encanta, você quer levar o livro. E é assim que tem que ser com as pessoas. Procure olhar para as pessoas, primeiro, para a essência. Claro que a gente tem uma imagem, é o nosso cartão de visita, é a primeira coisa que a gente se depara, é com a aparência da pessoa, mas que essa aparência, ela não defina a pessoa que está dentro dela. Você consegue me compreender? Isso aqui é só uma vestimenta, é como se fosse uma roupa. Então procure olhar para a pessoa, para o que tem dentro dela, para as coisas boas que aquela pessoa te faz, como que ela faz você se sentir, o que é que ela te passa no olhar, o que é que ela te passa quando ela fala, no jeito, na essência, sabe? Na raiz que ela possui e não no verniz que ela demonstra. Já é um bom começo. Vamos acabar com essa coisa de preconceito, né? De ficar separando as pessoas, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. Sabe, tem que acabar com isso no mundo inteiro, em cidade grande, em cidade pequena, onde é muito intenso isso aí. Ficar julgando as pessoas pela família, por onde ela mora, pela maneira como ela se veste, pela aparência que ela tem. Vamos acabar com isso, gente, pelo amor de Deus. Deus não faz distinção de ninguém. Ele sabe exatamente, sabe? Ele conhece a essência de cada um. E é isso que Ele quer de nós, que não julguemos as pessoas pelo que ela aparenta ser. Isso é um erro absurdo. Então, para finalizar, aí você faz assim, ó, vai facilitar muito. Olhe para as pessoas como você gostaria de ser olhado, como você gostaria de ser olhada. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, como você gostaria de ser tratada. E eu posso apostar com você, como isso vai fazer uma grande diferença na sua vida e na vida das outras pessoas também. Diga não ao preconceito. Dê um basta nisso em definitivo, tá bom? Então, olha, beijo para você, muito obrigada, muita luz e muita paz, muito obrigada pela sua companhia. Ah, por que eu não quis gravar lá no Cantinho da Paz? Exatamente para mostrar para você isso, já que a gente está falando de preconceito, que não importa onde eu esteja, eu posso estar lá no meio da rua, eu posso estar no meio do trânsito, eu posso estar sentada lá na minha poltrona, onde eu tenho o hábito de gravar para você, eu posso estar no quintal da minha casa, na garagem, isso é o que menos importa. O que importa é que eu continuo com a mesma essência, com a mesma voz, sabe? Com o mesmo estilo de levar para você as minhas mensagens. Você viu que o local, ele não influenciou em absolutamente nada. É isso que eu quero que você entenda. Não é o local. É a essência que está dentro de mim, que eu vou falar da mesma maneira para você, independentemente do lugar, do local onde eu esteja posicionada. Você entendeu agora? Sem terninho, de blusinha, cabelo solto, sem muita produção. Mas o que eu quero dizer para você, eu consegui dizer da mesma maneira. Eu acho que tem tudo a ver com o vídeo, ok? Então, ó, beijo linda, beijo lindo. Muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.